Agora, isso aqui é terrível. Não isso aqui. Isso aqui faz parte da guerra. Agora, atacar um colégio com 165 crianças, foi errado, a bomba era para ir para um lado, foi para o outro, o míssil era para ir para um canto, foi para o outro. O que estão comentando aí a respeito dessa falha absurda e sanguinolenta, Kirin? Uma boa tarde a você, querido. Prazer enorme te receber aqui. Prazer é todo meu, viu, Joel? Boa tarde a você, a todos que nos acompanham aqui no Brasil Urgente. Existem duas versões. O Irã acusa Israel e Estados Unidos de atacarem essa escola. Já israelenses e americanos afirmam que não operaram na região. E aí existe uma hipótese que talvez um míssil desgovernado do próprio Irã possa ter atingido a escola. A gente não se sabe ainda o que aconteceu exatamente. A ONU pediu uma investigação independente para saber o que de fato aconteceu, porque é uma tragédia, quando 165 pessoas, a maioria crianças, alguns professores, acabam morrendo de forma tão trágica. Kirin, faz até mais sentido, sabia? Porque a gente está falando muito de tecnologia, de inteligência artificial, e é claro, com a precisão, que é uma consequência disso tudo. As armas hoje que os Estados Unidos detêm, que Israel detém, os mísseis, que são extremamente precisos, eles têm precisão para acertar uma mesa. Eles até colocam lá de forma clara uma mesa de jantar, para ilustrar, por exemplo, um terrorista, ilustrar um maluco daquele ali, Khamenei, sentado ali junto com a família e dizer que o míssil ele tem condição de cair em cima da mesa e, obviamente, matar essas pessoas todas ao redor. Então aqui surpreende nesse sentido, né? E dá para pensar nessa possibilidade mesmo de ter sido um erro, porque os iranianos estão desesperados, não dá para dizer que não estão. Acho que qualquer civilização, qualquer pessoa estaria sendo bombardeada pelos Estados Unidos. Sendo bombardeada pelos Estados Unidos, mas Israel, então, nem se fala. Então, eles estão apavorados. Não dá para dizer que eles estão frios, tranquilos, dentro de uma zona de conforto, de forma alguma, né? E você junta essa informação aqui, da possibilidade do erro, junto com o míssil que foi disparado agora há pouco em direção à Turquia, que foi interceptado pela OTAN, começa a fazer mais sentido ainda. Ou será que o Irã teve como ideia realmente atacar a Turquia? Jogar um míssil dentro da Turquia, sabendo que a Turquia pertence à OTAN? Não sei, acho que seria um ato meio que insano nesse sentido. Em relação ao míssil de agora há pouco, que foi abatido pela OTAN, olha que loucura. Veja como essa guerra está rompendo fronteiras em todos os níveis. Já é generalizada em todo o Oriente Médio e agora há pouco quase que um míssil cai dentro da Turquia. Só não caiu pelo poder impressionante que a OTAN detém de proteger os seus países que são membros dela própria. Já tem alguma ideia a respeito disso, desse míssil interceptado? Se foi endereçado mesmo à Turquia, se foi um erro? A principal possibilidade é de um erro, porque não faz sentido do ponto de vista estratégico o Irã lançar um míssil contra a Turquia, que faz parte da OTAN. Os países têm algumas divergências, mas são pragmáticos em algumas questões. Mas a Turquia, por exemplo, critica muito Israel quando ataca a faixa de Gaza e, consequentemente, o Hamas, que é um grupo apoiado pelo Irã. Do ponto de vista estratégico, não faz sentido. Então, o que se especula? Que esse míssil saiu do Irã, atravessou o Iraque e a Síria e tinha como destino uma base militar grega no Chipre. E aí, por um erro, acabou entrando no espaço aéreo da Turquia, e a Turquia tem lá bases da OTAN, e aí a OTAN, não foi a Turquia que apertou o botão, foi o sistema de defesa da OTAN que acabou abatendo esse míssil balístico. E aí entra aquela questão do artigo 5 que você falou, né? Um por todos e todos por um. Você tem o acionamento automático desse artigo, ou o país que é atacado pode acionar. Não houve o acionamento automático porque alguns países estão falando que não é o caso. E a Turquia também não falou, fui atacada, estou acionando agora o artigo 5. Mas é um assunto que cabe debate. Não, e dá para dizer que, independente de qualquer coisa, a OTAN está em alerta máximo agora. A partir do momento que acontece um erro como esse, foi um simples erro. É diferente de você errar um gol, né? Errei um pênalti, igual os caras erram hoje, que vem naquelas batidinhas assim. Você errar num pênalti é uma coisa, errar jogando um míssil é uma coisa completamente diferente. Independente de qualquer coisa, a OTAN deve estar ligadíssima, porque um erro pode se traduzir nisso aqui, ó. Olha o erro aqui do Irã, muito provável. Eu até banco mais isso aqui,
como justificativa do erro iraniano do que um erro por parte do lado de Israel ou Estados Unidos, levando em consideração as tecnologias.